Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar um novo conteúdo da nossa disciplina aqui de construções. Nós vamos começar agora a falar, pessoal, depois que a gente falou do estudo dos solos, a gente viu algumas questões sobre a estrutura do viveiro, a gente vai falar um pouco sobre as estruturas hidráulicas desses viveiros, certo? Esse material eu utilizei, né, eu baseei essa aula no artigo que vocês estão vendo aí, certo? Que é o artigo Construção de Viveiros e Estruturas Hidráulicas para o Cultivo de Peixes, que é de autoria do Eduardo Ono, João Campos e Fernando Kubitsa, certo? Vou disponibilizar esse artigo para vocês lerem também e complementar o estudo desse assunto. Então, o que a gente vai ver? Basicamente, algumas questões relativas a como a água vai chegar no viveiro e como essa água vai sair do viveiro, certo? Então, isso que diz respeito à questão dessas estruturas hidráulicas, certo? Então, a estrutura hidráulica por onde a água vai escoar, tanto para chegar no viveiro como para sair do viveiro. Entendido? Pois bem, o nosso assunto está estruturado da seguinte forma. Inicialmente, a gente vai ver algumas questões relativas aos sistemas de abastecimento, né, de como a água vai chegar a abastecer o viveiro. Em seguida, a gente vai ver os componentes dos sistemas de abastecimento, cada parte desse sistema. Vamos falar sobre canais de abastecimento, vamos falar sobre a capacidade de escoamento dos canais. Vamos falar um pouco depois sobre tubulação de abastecimento, posicionamento das linhas e tubos de abastecimento. Em sétimo, as bombas de água, as bombas d'água que vão movimentar essa água nos viveiros. As estruturas para controlar a vazão, né? Como é que a gente faz para a água entrar, para a água sair do viveiro, certo? Falar sobre os filtros mecânicos e, por último, falar sobre os monges, os cachimbos e as caixas de manejo. Então, esse é o nosso assunto que nós vamos abordar durante, acredito que a gente vai levar a semana toda comentando sobre isso. E ao final do assunto, nós vamos fazer uma atividade como a gente sempre faz. Ok? Uma coisa que eu quero diferenciar logo aqui de cara, que é para a gente ficar bem familiarizado, pessoal, é a questão de canais e tubulação. Então, a água pode chegar até o viveiro, né? A gente tem que ter uma fonte de água. De onde é que essa água vai sair? É de um poço? É de um açude? É do rio? Certo? É de outro viveiro? É de um... Enfim. Então, dessa fonte de água até o viveiro, ela vai se deslocar, ou ela vai escoar dentro de um canal, que é aberto, né? Ou ela vai se deslocar dentro de uma tubulação, que é fechada. Os dois têm vantagens e desvantagens, certo? A vantagem do canal aberto é que, na medida que a água vai se deslocando, que ela vai escoando, ela vai se oxigenando. Então, quando ela chegar no viveiro, quando ela abastecer o viveiro, ela vai chegar com um teor de oxigênio mais elevado. Diferentemente de uma água que vai passando por tubo, pela tubulação. Ela não entra em contato com a atmosfera, então ela vai carregando menos oxigênio, certo? Essa é uma diferença bem básica. Mas aí a gente vai comentando, tem as questões de custo, tem a questão de praticidade, certo? Talvez a tubulação seja mais prática de você montar e construir um viveiro com essa tubulação em comparação ao canal, certo? Então, cada um tem suas características, é sempre aquela questão, qual é o melhor? Não existe o melhor para todas as situações, cada situação tem o seu melhor, né? Considerando o custo, considerando o terreno, considerando a opção do empreendedor também. Então, existem... cada situação vai ter o seu melhor, tá bom? Bom, as estruturas hidráulicas, elas devem permitir um controle simples e eficiente da entrada e da saída da água, certo? Outro objetivo dessas estruturas hidráulicas, pessoal, é controlar o nível de água do viveiro, certo? Se vai manter ele cheio, se vai trocar uma parte da água, se vai esvaziar o viveiro. Esse é o objetivo das estruturas hidráulicas, né? Abastecer o viveiro, tirar essa água do viveiro e manter o nível da água no viveiro, certo? Essas estruturas, elas podem acabar gerando um custo considerável, né? Podem aumentar o custo da construção do viveiro, certo? Então, é por isso que é importante que elas sejam corretamente
dimensionadas. É importante que elas sejam bem projetadas, que é para quando o viveiro estiver pronto, ele não demora para encher, ele não demora para esvaziar, porque isso pode atrapalhar a rotina de funcionamento desse viveiro, certo? Então, essas estruturas, esses equipamentos, eles devem facilitar a rotina do pessoal que está ali trabalhando, certo? Deve prever uma fácil manutenção dos filtros, certo? Devem distribuir bem a água e devem facilitar a colheita dos peixes. Quando encerrar o cultivo, é importante que essa água seja bem drenada e você consiga não ter perdas nem de trabalho, nem de tempo, e nem de peixes, né, ou camarões, na hora da colheita da produção, certo? Então, como eu falei ainda agora, o formato, os tamanhos dessas estruturas, eles devem estar adaptados a cada empreendimento. Então, um empreendimento de agricultura familiar, ele tem uma estrutura mais recomendada, um viveiro muito grande, a gente já vai pensar em outras opções e a gente vai discutir cada uma delas de agora em diante, certo? Bom, é importante a gente ter em mente que, vamos falar agora sobre o abastecimento, certo? Ele tem basicamente duas categorias, o abastecimento por gravidade, quando a água ela se desloca da parte mais alta para a parte mais baixa, ou seja, a gente tem um ponto de água, a fonte de água está mais alta do que os viveiros, e tem o abastecimento por bombeamento, quando a fonte de água está mais baixa que os viveiros. A gente vai ter que levar essa água, vai ter que elevar essa água até os viveiros. Qual é o melhor? Bom, como eu falei, se a fonte de água está mais baixa que os viveiros, o melhor é o bombeamento, porque não tem outra alternativa, certo? Mas o abastecimento por gravidade, você economiza essa energia, certo? Mas não é qualquer terreno que dá para abastecer por gravidade, tudo bem? Entendido? Bom, então, o abastecimento por gravidade, como eu falei, geralmente a água ela vai ser retirada de um açude, né, uma represa, ou uma nascente, ou um canal, que está acima dos viveiros, está no nível acima dos viveiros, né? Então, a distribuição da água é feita por canais abertos ou pela tubulação, no qual a água vai se deslocando do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Já o abastecimento por bombeamento é quando a fonte de água está abaixo do nível dos viveiros, certo? Então, esse sistema de abastecimento é muito comum quando a gente utiliza água de poço, certo? Então, a água do poço está sempre abaixo, né? Até da superfície. Do rio, o rio sempre está no ponto mais baixo do terreno, ou de algumas represas com nível abaixo, em alguns casos, né? Abaixo do nível da água dos viveiros. A distribuição da água é feita por uma tubulação, essa tubulação ela vai receber uma água pressurizada, né? Uma pressão, certo? Essa pressão ela vem da bomba d'água e vai até a entrada dos viveiros. Vamos ver alguns exemplos, algumas ilustrações para a gente entender melhor, certo? Vocês já viram essa ilustração aqui. Isso aqui, pessoal, é o centro, tá? Essa área aqui, à esquerda, são os viveiros do Centro de Pesquisa em Aquicultura do DENOX, lá em Pentecoste, certo? E aqui à direita é o açude Pereira de Miranda, é o açude que abastece o município de Pentecoste. Então, a água que abastece esses viveiros, pessoal, ela vem do açude para os viveiros. Esse açude está no nível mais alto, olha só esse canal aqui, ó. Esse aqui é um canal de onde é essa água do açude, ela vai para outros locais, não necessariamente para cá, certo? A água que vem para cá, ela vem com tubulação, tá aqui, ó, o canal, certo? Mais ou menos por aqui tem um ponto que a água vem, a água do açude, daqui ela distribui por esse canal, tá aqui um outro canal de abastecimento, certo? Outra ilustração para a gente entender melhor, tá aqui o açude, ó, mais alto do que os viveiros, e a água ela vem do açude para os viveiros por gravidade. Então, não existe a necessidade de bombeamento de água do açude para os viveiros. Entendido? Aí alguém pode perguntar, mas como é que essa água sai do açude para os viveiros? Simples. Na construção aqui dessa parede do viveiro, do açude, aliás, já foram colocados aqui uma tubulação que passa por baixo. E essa tubulação, ela tem um controle de vazão. Ela não fica o tempo todo passando água. A água ela pode passar ou pode ser cortada, certo?
Tem então essa tubulação que está aqui embaixo do açude, da parede do açude. Aqui, pessoal, a gente pode ver um outro exemplo de bombeamento de abastecimento por bombeamento. Então, veja só. Essa aqui é uma fazenda lá em Acaraú. Isso aqui é o canal de abastecimento, é um canal de abastecimento. Aqui é outro canal de abastecimento. E bem aqui, pessoal, tem uma casa de bombas, certo? Bem aqui tem a casa de bombas. Aqui, pessoal, já é o mar. Então, na hora da maré cheia, esse braço aqui de mar, pessoal, ele vai encher e eles vão acionar as bombas que vão pegar água aqui do rio e jogar aqui nos canais. Olha só a ilustração. Então, aqui o braço do rio, o braço de mar, né, a água do mar, ela vai invadir esse braço aqui, e nesse ponto aqui, as bombas vão pegar a água e jogar para o canal, para esse canal e para esse outro canal. Daqui, pessoal, essa água vai viajar por toda a fazenda e cada viveiro ele vai ter uma comporta que vai pegar água do canal e cair no viveiro, certo? Pronto. Essa aqui é uma foto que a gente tirou lá no local, certo? Então veja que é aqui esse canal que eu estava falando para vocês, a água caindo aqui no canal. Bem aqui está uma comporta. Ó, esse viveiro está aqui, foi esvaziado. Então, quando eles quiserem encher esse viveiro aqui, eles vão abrir essa comporta que passa por baixo aqui dessa parede aqui do viveiro. Então, é dessa comporta, quando essa comporta for aberta, a água vai sair do canal e vai abastecer aqui o viveiro, certo? Então, esse canal ele vai viajar, ele distribui água para a fazenda toda e cada viveiro ele tem a sua comporta para abastecer. Aqui é um outro exemplo, pessoal, de um abastecimento misto, certo? Isso aqui é a piscicultura que tem ali no Riachão do Acarape, depois da Água Verde, certo? Aqui nós temos um açude que abastece esses viveiros aqui mais baixos, mas esses viveiros aqui, pessoal, eles são mais altos que o açude. Então, a água é bombeada para esses viveiros aqui, mas esses outros viveiros aqui, a água se desloca por gravidade. Então, aqui é um abastecimento misto. Parte do abastecimento é feito por gravidade, outra parte é feita por bombeamento. Por isso que se chama misto. É uma mistura. Tá claro até aqui? Então, vamos lá. Abastecimento por bombeamento, abastecimento por gravidade, e tem o abastecimento misto, que é quando a gente mistura bombeamento e gravidade. Ah, vocês visitaram essa fazenda, né? Nem lembrava. Essa aqui é a Fazenda Forte Alegre que vocês visitaram quando vocês estavam no primeiro ano, certo? Bom, o ideal, pessoal, é sempre aproveitar a gravidade, certo? Por quê? Porque isso vai reduzir o custo de energia elétrica. Em alguns casos, as bombas são movidas por óleo diesel ou gasolina. Então, quando a água se desloca por gravidade, a gente tem uma redução desse custo, certo? Outra vantagem, pessoal, aqui, já que a gente não depende de bombas, então a gente não tem o risco de ficar sem a água porque a bomba quebrou, certo? Então, é muito comum quem depende de bombas, de vez em quando isso acontece lá na nossa escola, certo, pessoal? A gente fica sem água porque as bombas que jogam água na caixa d'água grande têm algum problema e param de funcionar. Então, quando a água se desloca por gravidade, não existe esse problema, certo? Mas nem sempre é possível abastecer a fazenda, a propriedade, por gravidade. Aí a gente recorre ao abastecimento por bombeamento. Então, observe, pessoal, isso aqui é uma fazenda bem grande, se eu não me engano, é na região do Aracati, certo? Olha só aqui o canal de abastecimento. Esse aqui é um canal de abastecimento. Esse aqui é outro canal do canal de abastecimento. Tá? E a água ela é coletada bem aqui. Então, essa coleta de água, essa água coletada ela é bombeada e é distribuída nesses canais de abastecimento, certo? Deixa eu ver aqui outro rio. Aqui um canal de abastecimento, certo? Bom, vamos focar aqui. Aqui, pessoal, vamos observar o seguinte. A coleta de água ela é feita por bombeamento, daqui para frente ela é distribuída por gravidade. Então, esse empreendimento aqui ele tem que ser bem projetado, que é para que a água seja bombeada só uma vez, certo? E daqui ela escoa, ela possa escorrer, ela possa se distribuir, ela possa se deslocar só descendo, tá? Bom,
que a gente vai utilizar nesse sistema de abastecimento? Canais. O que é um canal? Só quando a água se desloca numa vala, numa valeta, certo? Tubos, quando a água se desloca por cano, por exemplo, a água da CAGES chega na casa da gente por tubulação, tá? Numa fazenda de peixes ou camarões, também pode ser o caso da água ser distribuída através de tubulação. Além disso, vai ter as conexões, certo? De um tubo para outro, um T, um cotovelo, um joelho. E a rede de abastecimento, que são os ramais formados por todos esses canais e tubulações, tá? Além disso, a gente tem algumas estruturas auxiliares, certo? Temos as comportas e caixas de distribuição, temos os registros, as válvulas e conexões, no caso, quando a gente trabalha com tubulação, tem os filtros, que previnem a entrada de detritos, né, folhas, peixes, certo? Que são trazidos junto com essa água de abastecimento. Além disso, tem as bombas que fazem a movimentação de água, certo? Essas comportas e caixas de distribuição, elas controlam a vazão. Então, pronto, aqui. Aqui está a comporta, certo? Essa comporta, ela está fechada, que é para a água não cair aqui no viveiro, certo? Então, isso é o que nós chamamos de controle de vazão. Só entra água quando a gente quiser, tá? E também a gente pode controlar a vazão, certo? Entrar mais água, menos água. E a torneira, pessoal. A torneira do chuveiro que a gente vai tomar banho, a gente pode abrir ela toda, abrir uma parte para aumentar a força da água ou não, certo? Bom, essas comportas e caixas de distribuição, elas servem, em especial, quando a gente usa canais de abastecimento, que é o caso aqui que eu estava mostrando para vocês. Esse aqui é o canal de abastecimento, certo? Bom, a comporta, pessoal, tem mais ou menos essa estrutura aqui, certo? Isso aqui é uma comporta, tá? Viveiro em construção, tá aqui o dique, certo? A comporta ela é feita aqui em alvenaria, certo? Tijolo e cimento. E observem essas ranhuras aqui, pessoal. A gente vai já discutir lá na frente qual é o objetivo disso aqui, tá? Isso aqui muito provavelmente é uma comporta de drenagem, certo? Olha só que a tubulação na parte mais baixa. Quando é de abastecimento, ela chega mais alta, tá? E aqui a tubulação de distribuição de água, certo? Está enterrada. Aliás, ela vai ser enterrada, né? A água vai se deslocar por essa tubulação e essa tubulação ela fica enterrada no dique do viveiro. Entendido? Bom, pessoal, essa comporta ela precisa ser bem construída, bem dimensionada para evitar isso aqui. Que esse aqui, pessoal, é uma comporta que ela não foi bem construída, certo? Ou porque ela não foi, porque o material não era bom, ou porque ela era pequena para a quantidade de água, certo? Ou a água que passou por aqui, ela foi erodindo o local, ela não foi bem construída e acabou sendo destruída, né? Pelo movimento de água, pela erosão que foi removendo o material aqui da base da comporta, certo? Então, esse aqui tem que ser bem planejado, bem construído para evitar esse tipo de coisa. Um outro exemplo de comporta sendo construída, pessoal, certo? Observe que as placas, né, os tijolos, aliás, esse aqui é um tijolo de concreto. As canaletas aqui, ó, para fazer a movimentação das comportas. Enfim, vamos lá. A escolha dos componentes depende de quê? Das características da propriedade e da fonte de água, certo? Se é uma propriedade grande, se é uma produção intensiva, se é uma produção extensiva, se essa água vem do açude, se essa água vem do rio, certo? Do tamanho do empreendimento, segundo ponto aí, do posto da piscicultura ou carcinicultura e do volume de água demandado, certo? Observem isso aqui. Pessoal, isso aqui é praticamente um rio, certo? Um canal desse tamanho aqui é praticamente um rio, certo? Então, esse canal ele vai abastecer uma fazenda de 200 hectares. Então, aqui o poste é bem grande, certo? Que essa água vai... Esse canal ele é dimensionado para uma fazenda bem grande. É isso que a gente está falando. Se for para um empreendimento menor, a gente utiliza uma tubulação menor, um canal menor, uma canaleta, que é um canal bem menor, certo?
Então, do porte e do volume de água que demanda, que é demandado, que precisa dentro ali para a produção. A gente também vai escolher os componentes conforme o projeto que a gente quer implementar, né, que a gente quer desenvolver ali, e de como a gente vai utilizar esses viveiros, certo? Se é de maneira intensiva ou extensiva. Dos custos, certo? Para a gente construir a estrutura, então a gente pode escolher um material mais barato, mas a gente sabe que ele vai se acabar mais rápido, ou a gente pode construir mais durável, né? Ou a gente pode querer uma maior durabilidade, mas sabe que vai custar um pouco mais, certo? É uma escolha do empreendedor. Existem outras questões também que cada projeto pode demandar. Bom, falar agora mais especificamente sobre os canais de abastecimento, certo? Os canais, pessoal, eles podem ter um revestimento, certo? Eles podem ser forrados, né? Eles podem ser cobertos por alvenaria, né? Pode ser ali tijolo e cimento. Eles podem ser cobertos por uma lona plástica. Tá aqui um canal revestido por lona plástica, certo? Eles podem ser fabricados, né? Eles podem ser revestidos com placas de cimento, que é o caso desse aqui. As placas são colocadas, elas já vêm pré-moldadas e vêm aqui só para encaixar e fazer essas emendas. Existem outros tipos de revestimento também, certo? Existem canaletas e tubos. Existem canaletas e tubos de cimento pré-fabricados, certo? Parece ser como esses aqui, certo? Lembram muito aquelas manilhas que a gente vê na construção de esgoto nas cidades, certo? Eles também são muito utilizados na distribuição de águas das pisciculturas. E ele, como eu falei para vocês anteriormente, pessoal, a vantagem de utilizar uma canaleta dessa aqui aberta é porque a água vai se deslocando e ela vai incorporando, ela vai ganhando oxigênio que vai cair no viveiro numa água mais de melhor qualidade, certo? Essa água ela vai se deslocar, pessoal, a gente chama de escoamento, que é escoamento, é a água passando pelo canal, certo? Então, os canais, eles têm diferentes capacidades de escoamento, tá? E o que é que determina se essa água vai se deslocar mais rápido ou mais devagar? Certo? Se essa água vai escoar mais fácil ou tem mais dificuldades? Bom, a declividade influencia, certo? O que é a declividade? Se é mais plano ou se é mais, se tem um declive maior, certo? Obviamente, você deve imaginar que quando o declive, né, quando a diferença de nível é maior, a água se desloca com mais rapidez, certo? Então, a declividade é calculada pela diferença de nível do fundo do canal em relação ao seu comprimento expresso em porcentagem. Aquela história, pessoal, mesmo aquela mesma história do fundo dos viveiros. 1% de declividade, 2% de declividade, certo? Outra coisa que determina se o canal ele vai permitir uma passagem maior ou menor de água em relação à largura dele, certo? Que eu estou chamando aqui de área da seção transversal molhada. Traduzindo em miúdos, é a largura do canal. Um canal mais estreito, ele permite uma certa passagem de água. Um canal mais largo, ele permite uma passagem de água maior, certo? Então, tá aqui, ó. A gente vai se basear na largura, certo? E na altura de água, que é a seção molhada, certo? Então, esse canal aqui, pessoal, a seção molhada dele é por onde a água vai atingir. Será que é essa altura ou será que é mais alto? Certo? Então, quanto mais largo e mais alto for o nível da água nesse canal, maior o fluxo de água por ele. Outra coisa, pessoal, que vai definir a capacidade de escoamento da água nesse canal vai ser o coeficiente de rugosidade. O que é isso? Observe aqui, pessoal, essas placas de cimento. Compare aqui com essas lonas aqui. Onde é que vocês acham que a água vai escoar com mais facilidade? Onde é que é mais liso para a água passar? No cimento ou na lona? Agora imagine aí que você está fazendo um escorregador para você brincar. Você ia fazer de cimento ou ia fazer de lona? Obviamente, a lona ela é mais suave, né? Ela permite uma passagem de água mais livre. Então, aqui ele vai deixar a água passar mais rapidamente, certo? Porque
essa história aqui da rugosidade, né? Ele é mais, quanto mais rugoso, mais caraquento, mais irregular a superfície, menor passagem de água. Quanto mais liso, mais fácil, mais rapidamente a água vai passar, certo? Então, esse coeficiente de rugosidade indica a resistência da parede do canal ao escoamento de água. Por exemplo, um canal revestido em concreto ou lona plástica, eles têm menor resistência à passagem de água quando a gente compara com o canal revestido com grama ou cascalho, certo? Então, às vezes, o canal, observe esse canal aqui, pessoal, ele não tem revestimento nenhum. O que ele tem é grama em alguns locais, certo? Então, o revestimento dele é cascalho. Então, a rugosidade desse canal aqui é maior. Ele tem uma resistência maior à passagem de água. Ele segura mais a água para passar, em comparação com um canal de concreto ou de lona. Certo? Então, vamos entender essa tabela aqui, pessoal. É muito importante a gente... Vou mostrar para vocês vários desses quadros aqui, e a gente vai... Algumas das nossas atividades vai ser entender esse quadro aqui. Não é nem cálculo não, pessoal. Não tem nada de cálculo aqui. É só entender a tabela, entender esse quadro, aliás, e pegar a informação já, né, pegar a resposta já pronta, certo? Então, vamos entender. O 4.1, ele está dizendo, ó, vazões de água em metros cúbicos por segundo. Então, veja só. Essa parte aqui, pessoal, são metros cúbicos por segundo. Por exemplo, 2,40 metros cúbicos por segundo, 3,40 metros cúbicos por segundo, 5,34 metros cúbicos por segundo. Em canais trapezoidais. O que é o canal trapezoidal, pessoal? É esse aqui, certo? Que a gente tem o fundo plano e as paredes inclinadas. Se você olhar ele de perfil, você vai ver aqui um trapézio, certo? Base menor, a base maior aqui por onde a água vai passar, e aqui os lados, certo? Então, esse aqui é um canal trapezoidal. Revestido de concreto, então essa tabela aqui só vale para canais trapezoidais revestidos de concreto, e ele tem 0,5 metro de altura de água. Então, se você entrar aqui nesse canal com água, certo? Você só vai ter água mais ou menos na altura ali da coxa, do joelho, tá? Porque ele só vai operar com 0,5 metro de água. Essa outra tabela aqui, pessoal, ele tem para 1 metro de água. São duas tabelas diferentes. É mais ou menos parecida, mas esse aqui, ó, é para 1 metro de água, esse aqui é para 0,5 metro de água. O talude, ele tem inclinação de 1 para 2,5, aquela história, de 1 metro na vertical para 2,5 na horizontal. E tem diferentes dimensões e declividades. Olha só, a declividade do canal. Para vocês entenderem, né? Ó, esse 0,5 metro aqui é a altura da água. O talude, pessoal, essa inclinação aqui, 1 para 2,5, ou seja, 1 metro para 2,5 na... 1 metro na vertical para 2,5 na horizontal. Tá? Né? Mantida essa proporção. E aqui, a gente está avaliando a declividade do canal. Então, o que é essa declividade? 0,1%. É a diferença de altura ao longo do canal, certo? Imagina que esse 0,1% quer dizer o quê? Cada 100 unidades de comprimento do canal, o desnível vai ser de 0,1, certo? Então, a cada 100 metros, ele vai ter um desnível de, essa primeira linha, tá? De 0,1. Ou seja, 1% de 100 é 1, 0,1% seriam 10 centímetros, ou seja, a gente andando, caminhando aqui, ó, estou só nessa primeira linha, tá? Se a gente caminhar 100 metros nesse canal aqui, pessoal, se a gente caminhar 100 metros ao longo desse canal, a diferença entre a parte mais alta e a parte mais baixa do canal vai ser apenas de 10 centímetros. Então, vamos lá. Se o canal está nessa condição, nesse desnível, e a largura do fundo, pessoal, for de 0,5, essa largura aqui, ó, for de 0,5 metro, então ele vai me dar uma vazão máxima de 0,78 metros cúbicos por segundo. Se o fundo ele for de 1 metro, um pouco mais largo esse fundo aqui, pessoal, ele vai me dar uma vazão de 1,07. Se o fundo desse canal for de 1,5 metro,
então ele vai me dar mais vazão, 1,38. Mas se o fundo for de 2 metros, a largura do fundo, olha só, a largura do fundo, 2 metros, meio metro de água e 0,1% de declividade, então ele vai me dar 1,69 metros cúbicos por segundo. Vamos ver outro exemplo aqui, pessoal. Se a declividade do canal for de 0,5%, ou seja, eu vou caminhar por esse canal aqui, 100 metros, e a diferença entre a parte mais alta e a parte mais baixa é de 50 centímetros, tá? Mais uma vez. Se o fundo ele tiver meio metro, então a vazão máxima que eu vou conseguir é 1,74. Se a largura do fundo for de 1 metro, eu vou ter uma vazão de 2,40. Se a largura do fundo for 1,5 metro, então eu vou ter 3,08 metros cúbicos por segundo de vazão. Mas se a largura do fundo for de 2 metros, eu vou ter 3,78 metros cúbicos por segundo. Tá? Agora vamos pensar um exemplo. Vamos supor que o meu canal ele tenha 1% de declividade, certo? 1% de declividade. E eu preciso de 5 metros cúbicos por segundo de vazão. Tá? Eu estou precisando de 5 metros cúbicos de vazão. E a declividade é de 1%. Então, se a declividade é de 1%, eu venho para essa linha aqui, ó, 1%. Se a largura do fundo for de meio metro, não dá a vazão que eu preciso. Ó, a vazão que eu preciso é de 5 metros cúbicos por segundo. Se a largura for de 1 metro, ainda não dá a vazão que eu preciso. Se a largura do fundo for 1,5 metro, ainda não me dá a vazão que eu preciso. Então, eu preciso de 2 metros na largura do fundo para poder dar a vazão necessária. Certo? Porque eu preciso de 5, ele está dando 5,34. Atendeu a vazão que eu preciso, ainda tem uma sobrazinha. Vocês entenderam como é que a gente entende essa tabela? Pronto. Para entender essa outra tabela aqui, pessoal, é o mesmo raciocínio. A diferença é que essa tabela aqui, ela está me dizendo que o canal, ao invés de ter 1 metro, ao invés de ter meio, aqui ele está me dizendo meio metro, certo? Então, ao invés de ter meio metro de água, aqui ele vai ter 1 metro de água, certo? Então, veja aqui, pessoal, como ele tendo uma altura maior de água, ele vai me dar uma vazão maior. Olha só, essa primeira linha aqui, ó, vamos ver esse primeiro aqui, ó. Ele tem o mesmo meio metro de largura do fundo, ele tem o mesmo declive, está me dando 4,04 metros cúbicos por segundo. Aqui ele está me dando só 0,78. Veja só. Por quê? Por que tem essa diferença aqui tão grande? Porque aqui ele só tem meio metro de altura. Aqui ele tem 1 metro de altura de água. Certo? Então, é assim que a gente entende essas tabelas. Certo? Parece difícil, mas não é. Quando vocês forem fazer o exercício, quando vocês forem observar as tabelas, que vocês forem observar os quadros aqui, pessoal, vocês vão conseguir capturar a informação que vocês querem sem dificuldade, certo? Bom, algumas considerações sobre a capacidade de escoamento dos canais. Os canais que são revestidos com concreto, com lona plástica e outros materiais, eles toleram uma velocidade mais elevada. Mas pode acontecer, pessoal, da gente optar por um canal direto sobre a terra, sem revestimento nenhum, certo? Então, ele vai ter uma velocidade de água menor. Não deve passar entre meio e 1 metro por segundo, certo? Canal de terra sem revestimento, ele não deve ter uma velocidade de água superior a 1 metro. E canal gramado, ele não deve ter uma velocidade superior a 2 metros por segundo de água, certo? Canais de terra ou gramados, eles devem ser bem maiores a um canal revestido em concreto ou lona plástica para manter a mesma vazão. Então, se eu quero uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo, o canal de concreto ou de lona, ele pode ser um pouco menor. Mas se eu optar
por um canal direto na terra, eu tenho que fazer esse canal maior para dar essa mesma vazão, certo? Bom, essas tabelas que eu mostrei para vocês, esses quadros, aliás, que eu mostrei para vocês, eles são só uma base, certo? Para um projeto pequeno, isso aqui pode ajudar, certo? Mas, dependendo do projeto, dependendo do empreendimento, pode ser necessário algum estudo, um cálculo mais detalhado, tá? Bom, pedido essa questão aqui de canais. Bom, outra forma de abastecer o viveiro, pessoal, é pela tubulação, certo? A gente vai utilizar um tubo de PVC rígido, que é um tipo de plástico, um outro tipo de plástico, chamado polietileno de alta densidade, certo? São os mais utilizados. São facilmente comprados, a gente pode comprar aqui em algumas lojas aqui na região mesmo, certo? Eles têm grande resistência à corrosão, são facilmente manuseados, são facilmente instalados e a manutenção deles é fácil também. É um material que a gente utiliza nas instalações de casa, lá no nosso projeto de aquaponia a gente também utilizava esse tipo de tubulação, certo? Olha só como ele é facilmente manuseado, até os estagiários conseguem trabalhar com ele, certo? Bom, os tubos de PVC comuns, eles têm baixa resistência mecânica e são sensíveis à ação dos raios ultravioletas, ou seja, se você deixar ele exposto ao sol, essa tubulação comum, ele vai se desgastar rapidamente, certo? Então, é importante que eles sejam enterrados sob o dique, para que sejam protegidos dos carros passando, certo? Para que sejam protegidos também dos raios solares. Então, a gente tem que escolher um material e um tamanho que seja compatível com a necessidade do viveiro. Aí a gente vai entrar aqui, pessoal, numa outra... A gente vai agora analisar um gráfico para poder chegar na escolha do diâmetro da tubulação, certo? Mas antes de a gente chegar nessa discussão do tamanho da tubulação, a gente tem que entender, pessoal, dois parâmetros importantes para a gente escolher o diâmetro da tubulação. A gente vai escolher uma tubulação mais estreita ou um pouco mais larga. Lembrando, né? O mais estreito, ele é mais barato, mas pode ser que ele não dê a vazão, pode ser que ele não permita a passagem de água que você precisa. Em compensação, o mais largo, se você comprar largo demais, você pode estar gastando além da conta, sem necessidade, certo? Então, vamos entender a disponibilidade de água e a perda de carga, certo? A disponibilidade de água tem a ver, pessoal, sobre a disponibilidade de água que a gente demanda, certo? Tem até aqui um exemplo lá na frente, aqui um exemplo que a gente vai determinar o diâmetro da tubulação que a gente precisa, certo? Então, a gente precisa saber quanto é que de água a gente precisa disponibilizar para o viveiro, certo? Então, o sistema de abastecimento ele precisa fornecer quanto de vazão? A gente precisa saber, certo? Com base nessa informação, no conhecimento da demanda total de água para encher os viveiros e para compensar as perdas, né, a gente vai precisar abastecer os viveiros. Depois que a gente enche o viveiro, a gente precisa estar completando ele, porque a água se perde, que ela se infiltra no solo, parte dela se perde, né, por evaporação, ela vai para a atmosfera, certo? E parte dessa água vai ser drenada também na colheita de peixes. Então, é possível calcular a área total de viveiros que poderá ser abastecido com a água disponível, certo? Então, trocando em miúdos, a gente tem que saber quanto dessa... a capacidade, pronto, a capacidade que essa tubulação tem de abastecer os viveiros na velocidade que a gente precisa, certo? Então, uma tubulação de 200 milímetros, principal, será que ela consegue abastecer 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, ou a gente vai precisar de uma tubulação mais de um diâmetro maior? É isso que eu estou dizendo, certo? Então, a gente tem que conhecer a demanda de água do empreendimento e o quanto essa tubulação consegue entregar. Outra coisa, pessoal, é que a gente precisa entender que na medida que a água vai se deslocando pela tubulação, ela vai perdendo vazão, é a perda de carga,
certo? Então, uma tubulação, vamos pensar uma tubulação de 100 milímetros, se deslocando em 50 metros, ela tem uma certa vazão. A mesma tubulação por 200 metros, né? Veja, o calibre é o mesmo, certo? O diâmetro, a espessura do tubo é o mesmo. Mas se ela precisar se deslocar por 200 metros, ela vai ter uma vazão menor, certo? Por quê? Porque essa água ela vai encontrar mais atrito. E esse atrito ele vai diminuindo a velocidade da água, reduzindo a vazão na tubulação, certo? Então, guarda essa informação. Quanto mais longo for o caminho que essa água precisa se deslocar dentro de uma tubulação, menor a vazão que ela vai permitir, certo? Por causa desse atrito. Então, a vazão é proporcional à velocidade da água dentro do canal ou do tubo, certo? Nos canais e nos tubos, certo? Esses tubos, essa tubulação pode ser pressurizada ou não, como eu falei para vocês, ocorre uma redução da vazão devido ao atrito. É o que esse gráfico aqui está dizendo, pessoal. Vamos entender esse gráfico. Ó. Esse gráfico aqui, ele está dizendo as vazões de abastecimento, certo? Está aqui a vazão, ó, 0, 50, 100, 150, 200, até 1050. Talvez no celular fique difícil de ver isso aqui, pessoal, mas eu vou passar o slide para vocês, vocês podem dar o zoom e vão ver melhor, tá bom? Então, as vazões de abastecimento em função do aumento no comprimento da linha de abastecimento de tubo para tubo de PVC de diferentes diâmetros. Então, essa linha aqui, pessoal, é o tubo, é a vazão. Vejam que a vazão de todos eles começa lá em cima e vai diminuindo, certo? Cada cor dessa aqui, pessoal, é um tubo diferente, tá? Ele começa aqui no 50. Então, vamos entender aqui. Aqui, pessoal, ele está me falando do desnível entre a fonte de água e a entrada dos tubos, pessoal, de 5 metros. Ou seja, a água entra aqui, num certo ponto. Quando ela vai desaguar lá do outro lado, ela desceu 5 metros, certo? Esse gráfico aqui é para 15 metros. E esse gráfico aqui é para 25 metros de desnível, certo? Entendendo um, entendo os outros, certo? Então, vamos lá. Em 50 metros, um tubo, essa linha aqui, pessoal, é de 300 milímetros, tá? É o tubo mais calibroso, né? Mais largo que a gente tem nesse gráfico. 300 milímetros. Pronto. Em 50 metros, ele me dá uma vazão de 1.000 metros cúbicos por hora. Certo? Em 50 metros. Em 100 metros, o que aconteceu com a vazão dele? Diminuiu aqui para mais ou menos 800. Ou seja, se ele precisar, imagine aí que eu tenho um tubo de 300 milímetros, certo? E essa água vai se deslocar por 50 metros. Essa tubulação de 300 milímetros vai me dar, em 50 metros, 1.000 metros cúbicos por hora. Mas se essa água precisar se deslocar um pouco mais, certo? Se ela precisar se deslocar 100 metros, a vazão que ele consegue me dar é só de 800 metros cúbicos por hora. Vamos extrapolar. 500 metros. Então, essa tubulação vai por 500 metros. Então, qual é a vazão que ele vai me dar? Aqui entre 300 e 400. Então, veja, ó, o tubo de 300 milímetros e o comprimento, 300 milímetros a largura dele, tá? 500 metros é o comprimento dele. Ele vai me dar aqui entre 300 e 400. Isso. Entre 350 e 400 metros cúbicos por hora. Certo? Então, por que diminuiu tanto? Porque a tubulação é mais longa, portanto, tem mais atrito. Se tem mais atrito, a velocidade dela diminui. Tá? Então, veja, entendemos essa linha aqui, vermelha, que representa a tubulação de 300 milímetros. Vamos para o segundo exemplo. Essa tubulação aqui de 250 milímetros, que é essa linha roxa.
A vazão máxima que o gráfico está nos dizendo é de algo entre 600 e 650. Quando essa tubulação ela tem apenas 50 metros de comprimento. Então, ela vai me dar mais de 600 metros cúbicos por hora. Se essa tubulação precisar de 300 metros de comprimento, a vazão dela já caiu bastante. Ela vai me dar aqui 300 metros. Essa linha aqui. Em 300 metros, essa mesma tubulação, ela me dá 300 metros cúbicos por hora. Certo? Então, pessoal, cuidado, para entender melhor, você tem que entender o que é o diâmetro, o que é o comprimento e o que é a vazão. A vazão é a velocidade da água, certo? Vamos pular para essa linha verde, que é o tubo de 100 milímetros. O tubo de 100 milímetros, pessoal, é aquele mesmo tubo que a gente utiliza nos esgotos de casa, certo? Então, essa linha verde aqui. A vazão máxima que essa tubulação me dá em 50 metros é um pouquinho acima de 50 metros cúbicos por hora. Certo? E ela cai um pouco na medida que a tubulação fica mais alongada, tá? Lembrando que eu tenho, 3 gráficos aqui para a gente se basear. Qual a diferença entre esses 3 gráficos? Eles estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. A diferença desses 3 gráficos é só que esse aqui, pessoal, o desnível é de 5 metros, ou seja, entre a fonte de água e a entrada do viveiro, o desnível é de 5 metros. Certo? 5 metros. Esse outro gráfico, o desnível é de 10 metros, de 15 metros, aliás, e nesse outro gráfico o desnível é ainda maior, é de 25 metros, entre onde a água entra até onde a água sai, certo? Mas a interpretação do gráfico é a mesma. Então é importante a gente dimensionar, pessoal, a gente saber qual é o diâmetro mínimo da tubulação de abastecimento, que vai sair, que é o mais barato, mas que atende à demanda que eu preciso, certo? Então a gente não precisa, se a gente comprar o mais largo que tiver, vai sair mais caro, e talvez a gente não precise disso tudo. Então a gente vai comprar o tubo mínimo, que é para poder, né, o diâmetro mínimo, que é para poder utilizar, para poder economizar, mas ainda assim a gente precisa saber se essa tubulação mínima atende à necessidade do viveiro, certo? Então, não é só, a gente tem que entender que a água que chega no viveiro não é só para encher o viveiro, certo? A gente tem que pensar que aquele viveiro está enchendo, mas também tem outros viveiros que você precisa abastecer para compensar as perdas, enfim. E tem que entender a demanda de água, que é o que a gente vai discutir nesse exemplo aqui, certo? Então, pessoal, deu 50 minutos aqui de aula, mais ou menos. Vamos dar uma pausa agora, tomar água, tomar um café e a gente retorna já, tá bom? Quando a gente retornar, a gente vai resolver esse exemplo aqui.